Queria chamar o Alexandre, para fazer essa oração, amém? É uma oração onde a gente vai agradecer a Deus, mas também se entregar, amém? Por completo a Ele e pedir a Ele que possa ministrar, né, aos nossos corações e que essa reunião aqui, ela possa ter um impacto, né, sobre as nossas vidas e que de fato a gente possa entender, mais uma vez a gente vai falar a respeito disso, entender, compreender aquilo que Deus tem para gerar em cada um de nós. Amém, homens? Amém, Alice? Vai ser assim. Boa noite, irmãos. Senhor, estamos aqui, meu Pai querido, irmão, união de irmãos, pessoas que vieram aqui ouvir mais da Sua palavra. Senhor, desejamos que neste momento o nosso espírito se eleve a Ti, que a nossa mente seja cativa da Sua vontade, do Seu querer, que as Suas palavras elas sejam fontes eternas de inspiração para a nossa vida. Que não seja apenas hoje, meu Pai, que seja amanhã ou depois, e assim por conseguinte, Pai, para que a cada dia encontremos em Sua palavra, em Sua voz, que insiste sempre em nos direcionar para os Seus quereres, encontremos sempre o melhor caminho, a melhor opção, a melhor visão, a melhor escolha. Nós queremos, meu Pai, fazer com que o reino dos céus se manifeste aqui nessa terra. Queremos que cada irmão que está aqui, Senhor, entenda o seu querer, para que a sua palavra seja ecoada para todos aqueles que não conhecem, ou aqueles que já o conhecem, mas estão perdidos, estão confusos, estão focados em outras coisas, Senhor, que são distintas da sua vontade, que são distintas daquilo que é do seu reino. Faça-nos instrumentos, Senhor, da sua paz, dos seus caminhos, dos seus ensinamentos, Pai. Nos use, Pai, a cada dia, para que a sua glória seja manifestada neste mundo, para muitos e muitos. Somos seus instrumentos, Pai. Nos inspire, nos dê aquilo que não temos, pois sabemos que o seu Espírito é poderoso para tal. Nós sabemos que não depende de nós sabemos que dependemos de Ti. É tudo e por Ti, tudo para Ti, e tudo vem de Ti. Então que o seu doce Espírito nos inspire dentro daquilo que nem nós mesmos possamos imaginar. Glórias ao Pai. Obrigado, Alice. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Eu queria, como eu disse na reunião passada, nosso primeiro encontro de homens aqui, né? Eu queria recapitular algumas coisas que foram ditas, que foram ministradas, né? E se de repente alguém quiser testificar algo que Deus ministrou, né, da última reunião até o dia de hoje, pode levantar a sua mão. Se você não quiser falar, não tiver vergonha, tudo bem. O importante é que a ação do Espírito Santo, né, ela acontece sobre as nossas vidas. Alguém queria compartilhar algo que Deus ministrou durante esse período aí, de praticamente 30 dias mesmo que nós ficamos, né? Alguém tem algo para ministrar e que Deus, a partir daquela reunião que nós tivemos no mês passado, uma chave virou dentro de você? Alguém tem algo para falar? Um de cada vez. Não? Tranquilo, gente? Amém? Mas eu queria que alguém falasse o que nós abordamos na reunião passada aí, uma palavra-chave que nós falamos muito a respeito. Alguém vai se lembrar aí? Pode falar, se você se lembrar. Ninguém lembra, gente? Oi? Sim, também. Mais alguma coisa? Tranquilo, vou pegar vocês de surpresa mesmo. Porque às vezes a gente é ministrado, nós somos ministrados, né, pelo Senhor e sem perceber,
a gente deixa passar batido aquilo que o Senhor ele ministra. Não é isso, isso não é para constranger. Amém? Isso é para toda a nossa vida, principalmente a nossa caminhada cristã. Mas uma das coisas que eu mais abordei como tema desse encontro nosso encontro de homens aqui, é ativados, amém? É para que possa ativar, né, algumas coisas em nossas vidas. E uma das coisas que eu ministrei pelo Espírito Santo foi a respeito da consciência. Amém? Vocês estão lembrados agora? Lembrou? Amém? É a nossa consciência que precisa ser ativada, né? A gente precisa compreender, sermos totalmente conscientes da nossa vida a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros. Amém? Vocês se lembraram aí? Lembraram ou não, gente? Amém? E o que isso muda dentro de nós? Quando a gente faz a aplicação, né, quando a gente traz para nós, né, essa ativação dessa consciência que precisa estar sendo plena diante de Deus e tem que ser de forma verdadeira, né, não tem outra maneira, né, isso tem que virar uma chave. Quando a gente fala virar uma chave, é dar um start em algo que precisa mudar dentro de nós. Amém, queridos? E hoje eu queria ministrar sobre o seu coração algo que eu tenho buscado muito na presença de Deus. Anota aí, porque na próxima semana eu vou perguntar novamente, no próximo mês, amém? Aí você já faz um resumo antes lá para você não ser pego de surpresa. Amém? Mas eu queria muito falar a respeito do nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu ouço muito a respeito disso constantemente. Nós estamos aqui, né, somente com os homens. E se a gente pudesse compreender o que é ter um relacionamento, falando do gênero humano, mas no sentido né, do ser homem, né, o nosso relacionamento com o Deus, com o nosso Pai. Porque geralmente a gente vê mais as mulheres, né, com mais quebrantamento, né, com uma vida mais entregue e voltada para o Senhor. As mulheres têm a tendência, né, de voltar mais a sua vida para Deus do que os homens. Não é uma regra, mas isso é muito comum nas igrejas. E aonde nós formos, é mais fácil as mulheres se entregarem mais do que os homens. Talvez por a mulher ser mais sensível, ter mais sensibilidade, mas de acordo com a palavra de Deus, isso não pode existir. Amém? Deus nos quer, tanto homem quanto mulher, de uma forma totalmente entregue a Ele. Amém? A minha oração, homens, é que eu e você possamos se relacionar com o Pai, com Deus, né, de forma totalmente quebrantada, totalmente voltada para Ele. Eu não sei qual que é o seu nível, a intensidade do seu relacionamento com Deus, mas nessa noite eu quero juntamente com você mergulhar um pouquinho mais fundo. Amém? Aperfeiçoar esse relacionamento que tem que ser de forma intensa na presença dele. A minha oração é que nós, homens, possamos ser tão responsáveis, nem tão maduros e tão conscientes a respeito dessa busca, ao ponto de nos vermos totalmente derramados diante da presença dele. A palavra de Deus diz, né, a respeito daquela mulher que quando Jesus estava naquele jantar, a mulher se prostrou e começou a ungir os seus pés, né? Isso significa o quê? Adoração e estar totalmente rendida. E por que não poderia ser um homem, né? Por que não um homem, um pai de família também prostrado diante dele? Os homens que a gente vê escrito na Bíblia estavam prostrados diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem, amém? Que adorem em espírito e em verdade. E que Ele possa encontrar o meu coração e o seu coração ainda nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Na verdade, desde a criação, né, onde Deus ele criou a Adão, ele sempre teve um interesse nesse relacionamento. É nós que às vezes negligenciamos esse relacionamento com o Pai. Quando Deus ele cria Adão, né, ele passa a ser chamado de Criador. Mas quando Jesus vem, ele não é mais o Criador. E ele é chamado como Pai através de Jesus Cristo. Porque foi gerado o Filho. Né? Um filho que estava sentado ao lado do Pai, ele desce para cumprir o propósito. E em nenhum momento Cristo chama ele de Criador no sentido de relacionamento. Ele o chama de Pai. Amém?
e nós também somos os teus filhos. E precisamos entender esse relacionamento que fica muito explícito através do relacionamento de Cristo, que é filho, amém, em relação ao Pai, Deus. Esse é o nosso exemplo. Essa é a forma que nós precisamos ter para as nossas vidas. E através desse interesse, né, que Deus tem a respeito do relacionamento que Ele deseja ter comigo e com cada um de vocês, né, é com um propósito. Amém? Mas eu posso te garantir que o maior beneficiador, as pessoas que mais vão se beneficiar com isso, com esse relacionamento com o Pai, somos nós mesmos. Amém? Mas o relacionamento nunca, com Deus, nunca pode ser a base de troca. Amém? Quando a gente entende esse relacionamento, né, a gente precisa entender que o relacionamento não são baseados a respeito de coisas. Hoje, minha filha queria muito vir aqui. Não sei se ela combinou com a Gabriela, filha do Oséias, né? Foi frustrado essa tentativa hoje, mas ela pelo WhatsApp, ela estava combinando com a Gabriela para vir aqui à igreja e tal. Falou, pai, posso ir na igreja com você? Falei, Vitória, hoje é encontro de homens, né? Não há necessidade de você ir. Não, mas parece que a Gabriela vai. Falei, não, a Gabriela não vai, não. Não, parece que ela vai também. Falei, como que parece? Como que você sabe, né? Aí ela falou, não, é que... falei, você mandou mensagem para ela? Não, pai, não é isso não. Falei, joga limpo comigo, filha. Não, pai, sabe o que é? É que a gente estava conversando, estava falando, tudo bem. Falei, você fez as suas obrigações, filho? Que obrigações? As lições. Não, pai, mas eu estou atrasado só ontem e hoje. Mas você fez? Não, mas eu estava vendo. Falei, fez ou não fez? Não, não fiz. Falei, então, você não precisa pedir nada para mim. Todas as vezes que você estiver andando certinho, pode ter certeza que o pai vai te dar alguns benefícios em relação às suas obrigações e à sua responsabilidade. Mas como você não fez a sua atividade escolar, então, infelizmente, você não vai poder ir. E ela fez um bicão desse tamanho. Aí o que aconteceu? Eu fui tomar meu banho, aí ela pegou o celular, começou a olhar todas as atividades e correu para fazer em 15 minutos. Ela fez a atividade que ela demora o dia inteiro para fazer. E ainda, às vezes, em alguns momentos, faz errado. Ela, pai, você nem acredita, eu consegui terminar a minha atividade. Eu falei, é mesmo? Que bênção. Então, agora você vai deixar eu ir? Não, eu já tinha dito para você que você não iria. Mas eu terminei a atividade. Eu falei assim, Vitória, você nunca pode querer que eu abençoe você em algumas coisas à base de troca. Eu falei para você que você deixou de fazer por falta de responsabilidade, por falta de comprometimento e compromisso com aquilo que você tem que fazer. Agora, você não pode pensar que você fazendo tudo aquilo que você precisa fazer, que é de sua responsabilidade, que você vai ter alguns benefícios em relação a isso, né, de coisas que você já precisava fazer. Falei, infelizmente, hoje você não vai. Ela ficou chateada. Falei assim, daí eu comecei a conversar com a pastora a respeito de algumas coisas, ela queria entrar no assunto, né, com uma tal maturidade, para mostrar que ela estava interessada também na conversa. Falei assim, Vitória, não adianta me bajular, eu já tive a sua idade, e hoje eu sou professor nesse tipo de comportamento, então comigo não vai colar isso daí. Ela falou, pai, mas não adianta você querer ter argumentos. Não e não. Né? Certamente, irmãos, você que é pai, né, tem um costume de falar mais não para o seu filho do que sim. E isso não é para prejudicar, né, mas é para que você possa mostrar para ele que o caminho que você tem a ensinar a ele é muito melhor. Porque se a gente disser sim para os nossos filhos em todo momento, né, certamente ele vai se perder durante a caminhada. Ele vai ter um senso de direção totalmente distorcido. Quando Deus faz isso conosco, não é para nos punir, né, ou com a intenção de nos prejudicar. Ele quer mostrar para nós que aquilo que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor. Amém? Porque os nossos projetos e planos são falíveis. Eles podem se frustrar, como se frustrou o plano da vitória hoje. Amém? Para que a gente possa entender, né, a vida cristã, ela está em todos os dias, ou de forma cotidiana, em edificação na presença de Deus. Para que a nossa vida seja edificada, né, por Ele, a gente precisa entregar alguns materiais nas mãos dele. Falando de construção, eu estou fazendo associação a respeito de materiais, né?
cimento, areia, pedra, para que a gente possa fazer uma edificação. Mas, na presença de Deus, a gente precisa permitir que Ele faça a edificação. Amém? E a gente precisa entregar algumas coisas nas mãos dele. A primeira coisa é entregar o projeto, né? Para que você possa iniciar uma construção, você precisa ter um projeto. Então, se você quer, de fato, que Deus ele possa edificar a sua vida, você precisa entregar o projeto da sua vida nas mãos dele. Ou seja, deixa que ele faça toda a arquitetura, amém? Deixa que ele faça todo o projeto que ele quer fazer sobre a sua vida. Não é da sua forma, não é do seu jeito, não é conforme o seu desejo, é da forma dele. Amém? Então você precisa, eu e você precisamos entregar os nossos projetos nas mãos dele, para que ele possa edificar, para que ele possa construir da forma dele. Muitas das vezes, aquilo que Deus tem para edificar sobre as nossas vidas, ele vai primeiro iniciar com uma desconstrução, né? A gente sabe muito bem a respeito disso. Essa é uma palavra muito ministrada sobre a igreja, porque a gente chega de uma forma na presença de Deus e achando que da nossa forma que nós nos entregamos a Ele já é do jeito que Ele deseja que venhamos nos entregar, e não é. Deus ele vai nos lapidando, Deus ele vai nos moldando conforme o desejo dEle, conforme aquilo que Ele tem para executar sobre as nossas vidas. Muitas das vezes da forma que nós nos apresentamos diante dEle é uma forma totalmente equivocada, errônea, e certamente nós iremos nos frustrar, né? Porque Deus conhece tudo. Às vezes Ele precisa derrubar toda a estrutura para que Ele possa reconstruir de forma plena e deixar muito firmada na rocha, que é Ele. Amém? Então a gente precisa compreender que estar na presença de Deus é uma constante reconstrução, para que no futuro Ele possa edificar as nossas vidas, no futuro breve. Amém? Outro material que Deus ele espera que nós venhamos entregar a Ele é o nosso coração. Muitas pessoas querem entregar o seu coração, né, de forma restringida, de forma restrita, uma parte só. E é uma coisa que Deus ele pede na totalidade. Amém? Deus ele nunca vai querer apenas uma parte do seu coração. O que Ele deseja de mim e de você é de todo o coração. A outra coisa que Deus ele quer que nós venhamos entregar nas mãos dele para que ele possa construir essa edificação é os nossos pensamentos. A gente precisa pensar com a mente de Cristo. Amém? Entregar a Ele os nossos desejos, o nosso olhar. Empregar tempo para essa construção que nos levará a esse relacionamento. Se relacionar com o Pai é permitir que Ele nos molde conforme nós vamos caminhando com Ele. Quem é casado aqui? A maioria, né? No começo do namoro, do noivado, a gente sempre tende a ter um pouco mais de cuidado com o nosso comportamento, né, em relação à pessoa que nós iremos nos casar e né, viver até que a morte nos separe. E é preciso que a gente, de fato, se pondere um pouco no nosso comportamento no início do relacionamento, para que a outra pessoa não se assuste, né, às vezes, com a nossa maneira de ser. Então a gente precisa se adequar a esse relacionamento. Muitas das vezes, se nós formos aquilo que somos em nossa essência, né, não vai durar muito. Então, o que a gente se permite fazer? A gente se permite se moldar para agradar o outro, não é mesmo, Osés? Relacionamento é isso. Mas na presença de Deus, a gente não tem que exigir algo dele, porque ele já é completo, né? Mas constantemente ele vai exigir algo de nós. Só para que vocês compreendam, se relacionar com Deus não é algo difícil de lidar. O problema é que a gente quer permanecer no nosso estado e da nossa maneira e achar que esse relacionamento vai ser bom para ambos. E não é dessa forma. A gente precisa se aprofundar um pouco mais. Queridos, nós como homens, nós precisamos se permitir de fato, se desconstruir na presença de Deus para que Ele possa fazer da forma dele, do jeito dele. Amém? Pode ser que para a gente em alguns momentos seja um pouco difícil pelo fato de nós queremos da nossa forma, do nosso jeito. Mas quando entendermos
e tivermos a coragem de abrir mão da nossa maneira de viver, entenderemos que nunca mais seremos governados por nós mesmos. Amém? Hoje eu fiquei orando, buscando ao Senhor e eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo e eu falei, Senhor, o que cada homem nesse encontro dessa noite precisa entender, precisa levar consigo para que possa haver uma real mudança em sua vida. Nós, como pastores, não queremos que cada um que recebe uma ministração, um sermão, possa mudar pela palavra aplicada, mas pela ação do Espírito Santo, que isso não compete ao pastor, isso não compete ao pregador, isso é trabalho do Espírito Santo. Amém? Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, ele tem que ser de uma forma totalmente voluntária e totalmente entregue a Ele. Antes de vir aqui à igreja, eu comecei a orar, pedir ao Senhor que pudesse de fato ministrar em cada coração aqui nessa noite. E que você possa ter a coragem de abrir mão da sua própria vida para agradar a Deus na totalidade, ou seja, 100%. Você tem problemas, tem dificuldades. Eu também tenho problemas e dificuldades. Mas isso nunca pode afetar nosso relacionamento com Deus. As nossas dificuldades aqui nessa terra são passageiras. Ela tem data talvez para começar, mas também tem data para se findar. Mas o nosso relacionamento com Ele precisa permanecer para todo sempre. Amém? Vocês estão entendendo? O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser diário. Ele tem que ser de uma forma intensa. Quando a minha esposa olha para mim, se ela estiver passando por qualquer coisa, pela intimidade que eu tenho com ela, eu já sei que alguma coisa não está bem. Que alguma coisa está fora daquilo que nós estamos acostumados. Forma da normalidade. Nosso relacionamento com Deus tem que ser da mesma forma. Quando nós sentirmos que o Espírito Santo, ele está um pouco triste com alguma coisa que a gente possa estar fazendo, a gente tem que estar tão sensíveis a esse ministrar dele e que a gente possa correr para consertar. Amém, queridos? Eu não sei o quanto você tem de desejo, de fato, de se relacionar com Deus, com o Pai. Mas que nessa noite, eu e você, possamos nos abrir e permitir que Ele possa fazer o que Ele quiser fazer nas nossas vidas. Falando de edificação, todos os materiais que nós formos entregar nas mãos do Senhor, para que Ele possa edificar a nossa casa, que somos nós, amém? O mais incrível de tudo isso é que depois que você entregar todos os materiais para que Ele possa edificar a sua casa, não é você que vai habitar. É para Ele mesmo. É para que o Espírito Santo faça morada em cada um de nós. Você já parou para pensar nisso? Que você precisa entregar tudo o que você tem nas mãos dele, para que ele possa habitar na sua casa. E você não vai ter autoridade e nem muitas das vezes autonomia para tomar as decisões dentro da sua própria casa. Vocês estão compreendendo? Nós, como está escrito aqui, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificada, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Nós somos edificados, casa espiritual. Então, aquilo que Deus tem para construir sobre a minha vida e sobre a sua vida é para que Ele possa habitar. Amém? Dentro da minha casa eu posso ter umas decisões e umas escolhas. Por quê? Porque eu sou o proprietário, Então, se eu quiser pintar de laranja a minha casa, certamente que eu não irei conseguir, porque a minha esposa não vai deixar. Mas
Se eu, se eu fosse o proprietário absoluto, e eu ainda sou, na verdade, mas vou ter que dar outro exemplo. Não vai dar certo isso. Enfim, se a minha esposa não fosse dar opinião nenhuma de cor, certamente eu poderia pintar a cor que eu quisesse na minha casa. Amém? Porque eu sou proprietário, sou eu que habito ali, sou eu que tomo as decisões, sou eu que governo. Amém? Mas conosco, com cada um de nós, não é dessa forma. Quando você entender que você vai entregar a sua vida e a partir daquele momento você já não tem mais governo, autoridade nenhuma, amém? Esse é o início de um relacionamento profundo com Deus. Essa é a maior dificuldade, principalmente nós como homens, nós temos. Porque isso trabalha muito com o nosso ego, né? Isso é um desejo ardente de forjar de caráter. Porque é difícil a gente lidar com algo que a gente precisa ser tratado. Porque muitas das vezes, não só o homem, mas a mulher também, mas o homem às vezes é um pouco orgulhoso, né? Ele é difícil, às vezes inflexível, mais do que a mulher em alguns momentos. Não é uma regra, mas pode ser que sim. Né? O homem é um pouco mais duro, né? Mais retraído. E na presença de Deus tudo isso cai por terra. Na presença de Deus nós entendemos que nós precisamos nos entregar e nos esvaziar para que Ele possa nos encher. Amém, irmãos? A gente precisa, de fato, ser homens que entendem esse nível de relacionamento com Deus Pai, a ponto de nos entregarmos por completo a Ele. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus, mas se você ainda não tem, ou se você já teve uma experiência com o Senhor, ao ponto de você se entregar e deixar que Ele conduza a sua vida, isso é maravilhoso. Esses dias eu estava em oração e pedindo ao Senhor, Senhor, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que o Senhor tem para executar na minha vida, por favor, execute, ainda que eu precise abandonar tudo, abrir mão de muita coisa, Senhor. A única coisa que eu não quero fazer é gastar a minha vida aqui achando, né, tendo a pretensão que eu estou agradando a Ti. Eu não quero chegar naquele grande dia e falar assim, eu acho que eu fiz o meu melhor. E o Senhor falar, olhar para mim e falar assim, Wanderson, você não compreendeu nada na terra. O intuito, o propósito, o interesse que Deus tem de se relacionar comigo e com você é para que a gente possa dar continuidade naquilo que foi deixado por Cristo. Abra a palavra do Senhor comigo em Mateus 28. Mateus 28, 18. Você já parou para se perguntar, ou você já fez alguma oração perguntando para Deus qual é o seu propósito aqui na terra? Alguém já fez essa oração? Alexandre, Rodrigo, William, Christian. E aí, o Thiago também? Você teve essa resposta? Alguém teve a resposta dessa oração? Sim? Não? Irmãos, quando a gente... Glória a Deus, né, Ale? Às vezes a gente quer receber a resposta de uma oração como essa, achando que o caminho vai ser mais fácil, né? Que o caminho não vai ser tão estreito. Mas se a gente for seguir a Ele, algumas marcas que houve em Cristo também ficarão em nós. Se você teve essa coragem de fazer essa oração, é sinal que você está disposto a abrir mão da sua própria vida para viver o propósito que Deus tem para você. E às vezes o propósito que Deus tem para a sua vida, é a primeira coisa que Ele vai te pedir, abra mão da sua própria vida, abra mão do seu eu, dos seus sonhos, dos seus desejos, para que você possa viver os propósitos que eu tenho para você. Cristo, Ele deixou aqui, ó, Mateus 28, 18, escrito assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso foi depois da ressurreição, depois do momento que Jesus já esteve com os discípulos, se apresentou a muitos, e ele estava prestes para ser, amém, ter a sua ascensão, retornar para o lugar da onde ele tinha vindo. E por isso ele disse isso.
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha só o que ele diz para mim e para você nessa noite, meu irmão. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É uma palavra que a gente escuta muito na igreja, né? A gente precisa ir no ID, né? Precisamos nos submeter ao ID, precisamos cumprir o ID, né? Só que vamos voltar um pouquinho atrás. Quando Jesus Cristo ele faz menção dessa palavra para cada um de nós, ele demonstra aqui algo que ele conquistou, né? Na verdade, algo que já fazia parte da vida dele, né? Que era o relacionamento dele com o Pai, o relacionamento do Filho com o Pai. Então ele veio lá do céu, habitou entre nós, né? Já totalmente consciente do propósito que foi dado pelo Pai, que ele tinha que cumprir aqui nessa terra. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele era totalmente consciente do propósito estabelecido pelo Pai para que ele pudesse cumprir aqui. Da mesma forma, Deus tem um propósito com cada um de nós. E por que nós estamos fazendo essa reunião de homens ativados? Para que essa ativação do propósito possa tomar a sua vida e governar a sua vida nos dias de hoje. O que você precisa compreender e ativar na sua vida para que você possa cumprir com o propósito que Deus tem para você aqui nessa terra? E quando eu falo propósito, não é ganhar dinheiro, não é ter recursos, não é visitar lugares. O propósito é dado pelo Pai. Não tem nada a ver com aquilo que você possa pensar a respeito de você mesmo, no sentido de desfrutar aqui nessa terra. O propósito dado pelo Pai a cada um de vocês, a cada um de nós, é para cumprir aquilo que foi deixado por Cristo. Ide e pregai o Evangelho. Amém? Isso é do seu jeito, isso é da sua forma. Amém? Mas a gente precisa compreender e se responsabilizar. Cada homem aqui, né? Nós somos pais de família e vamos dar o exemplo do Oséias, que ele, mais 5 pessoas em sua casa, 5, né, Zé? Com ele 6, ele é uma pessoa que precisa se responsabilizar com aquilo que Deus entregou nas mãos dele como compromisso, amém? Como propósito deixado por ele para que ele possa influenciar a sua casa e isso possa, né, impactar uma geração aqui nessa terra. A gente precisa buscar isso. Como que a gente vai compreender aquilo que Deus tem conosco? Através do relacionamento. Não há outra forma. Não é muitas das vezes o pastor chegando para você. O pastor pode ser usado por Deus, ele pode ter uma revelação, né? O Senhor está me dizendo que você vai ser um pastor, que você vai ser um diácono, né? Que você vai pregar para multidões, mas o nosso relacionamento com Deus, ele vai deixar bem claro a respeito do propósito que ele tem para as nossas vidas. Nós estamos fazendo um projeto, amém? Mais amor. Esse é o projeto que Deus tem comigo? Não sei. Eu sou pastor. Nós estamos ali com a graça do Senhor, né, levando alimentos para pessoas extremamente carentes. Mas eu não sei se, né, é só isso que Deus tem através da minha vida. O que eu quero, de fato, irmãos, através do meu relacionamento, que eu quero construir de forma intensa, de forma profunda com Deus, compreender na totalidade aquilo que Ele tem para a minha vida. Da mesma forma, você, não é porque eu sou pastor, mas é porque eu sou filho. Jesus Cristo era filho. Amém? E ele queria, a vida dele estava totalmente voltada, amém? Para cumprir o propósito que o Pai tinha para ele. Se a gente for parar para pensar que, né, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comigo, 12 homens aqui na igreja. 12 homens cumprindo com o propósito do Pai. Qual o impacto que a gente podia gerar nesse tempo sobre as nossas vidas? Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente, né, está tão preso às nossas coisas, às coisas desta vida, né? Estamos tão presos a trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, vir aos cultos e ficar
apenas algumas horas na presença dele que a gente esquece de construir um relacionamento com ele diário, contínuo, intenso na presença dele. Nós não precisamos ouvir uma pregação. Não estou dizendo que a pregação não vai ativar, e tem que ativar, mas o nosso relacionamento com Deus é que vai trazer ativação, né? Vai virar um start sobre as nossas vidas e nos vai fazer rumo, nos vai direcionar rumo ao propósito. Amém? O relacionamento, querido, com Deus, ele vai nos mostrar o caminho correto, o caminho assertivo, para que a gente possa cumprir o propósito. Jesus Cristo, ele deixou aqui, né? E ele deixou bem claro que nós iremos fazer obras ainda maiores do que ele fez. Amém? Só que quantos de nós temos vivido obras semelhantes à de Cristo? Quem diria ainda maiores do que a dele? Não é verdade? Se a gente não está vivendo as mesmas obras que Cristo demonstrou aqui na palavra de Deus, é por quê? Porque o nosso relacionamento está muito raso. Amém? E como eu disse, os nossos problemas não podem afetar o nosso relacionamento com Deus. Não são problemas no matrimônio, não são problemas financeiros, não são dificuldades na área profissional, né? Não problemas com relacionamento com pessoas, com lugares. Não, nada pode afetar o nosso relacionamento com Deus, nada disso. Mas por que tem afetado? Porque nós não temos priorizado esse relacionamento com Deus. Irmãos, nesses dias, eu estou ficando doido, maluco. Eu estou lendo 3 livros de uma vez. Por quê? Porque eu quero me encher de conhecimento? Não, porque eu quero ativar a minha vida para compreender aquilo que Deus tem para mim, para que eu possa gastar a minha vida nessa geração. Para que eu possa gastar e entender que Deus, né, ele ativou algo dentro de mim. Eu preciso gastar a minha vida, não é com o meu trabalho, eu trabalho em 3 horários. Eu poderia gastar a minha vida no meu trabalho, mas esse não é o meu desejo. Foi uma escolha, foi algo voluntário que eu decidi. Tomei essa decisão na presença de Deus, falei assim: Senhor, a partir de hoje eu quero gastar a minha vida para te servir. O que o Senhor quer que eu faça? Será que é muito difícil a gente compreender isso? Sabe, irmão, quantas pessoas que a gente pode tocar através da nossa compreensão com Deus, e isso de forma simples. A gente pode impactar muitas vidas quando as nossas vidas são ativadas, sem que a gente perceba. Quando a gente está tão cheio da presença de Deus, a gente nem percebe, mas a gente é impelido, nós somos impelidos pelo Espírito Santo para liberar uma palavra a um coração, para orar por alguém. Quantas vezes você estava na sua casa e de repente o Senhor fala assim: ora por tal pessoa. Lembra daquela pessoa, liga para ela agora. A gente só vai entregar aquilo que nós temos. E se nesses dias nós não temos muito o que entregar, é porque nós não temos buscado. Eu não sei qual é o nível do seu desejo, desse relacionamento ser intenso com o Pai. Mas estamos reunidos aqui para buscar isso. Amém? Sabe, irmãos, as nossas reuniões aqui de homens, ela tem que trazer transformação. Por quê? Porque o pastor está pregando? Não. É porque nós estamos tendo entendimento. A gente tem que chegar na nossa casa de forma diferente. O encontro com Jesus Cristo gera transformação. Eu não sei quanto tempo você também tem caminhado sem se sentir ser transformado, porque a palavra, ela nos transforma, ela nos lava, ela nos purifica. Amém? Ela nos tira do governo das nossas mãos. Eu sei que muitos homens aqui já estão sentindo, né, uma transformação que vem de dentro para fora. Mas Deus tem muito mais para realizar sobre as nossas vidas, amém? A única coisa que eu e você precisa ter é esse desejo dessa transformação. E não é uma transformação só para mudar com o seu comportamento com os seus filhos, né? Da forma que você trata com a sua esposa, da forma que você se relaciona com as pessoas do seu trabalho. É mudança de caráter. É uma vida totalmente desejosa por mais da presença de Deus. Eu não sei o quanto você quer de fato, eu não sei o quanto você tem empregado força para que você possa se relacionar com Deus, mas nós precisamos entender que a oração
que a leitura da palavra do Senhor, ela é um início, amém, de um grande relacionamento com Deus. Decida, irmão. Decida, homem. Todos os dias, ler essa palavra. Conforme você vai lendo essa palavra, você vai se aprofundar, amém, nesse relacionamento com Deus. E você não precisa que ninguém fale isso para você. A partir de hoje, eu creio que você vai ter o desejo. Quanto tempo a gente gasta na frente do celular com tantas coisas? E às vezes a gente fala que não tem tempo para ler 5 minutos da palavra do Senhor. Mudança de consciência, amém? Desejo de um forjar de um caráter. Eu tenho a certeza que quando os seus filhos virem você orando, e você lendo a palavra, não orando por orar, não lendo por ler, mas porque você quer intensificar o seu relacionamento com Deus, já vai gerar uma influência sobre a vida deles. Quando a sua esposa, né, estiver orando mais, buscando mais a presença de Deus, ela vai identificar em você um desejo de viver algo diferente no seu casamento, no seu relacionamento também conjugal. Esses dias eu tenho conversado muito com a pastora, né, e às vezes eu converso com ela e eu percebo o que eu mudei, o quanto que eu amadureci. Não é porque eu fiquei mais velho, mas porque eu desejei essa mudança na minha vida. Eu sou pai de duas, né, da Vitória, de 12 anos, e o Vitor, que vai fazer 1 ano, né, agora dia 29. E eu sei o quanto é pesado, né, tentar transmitir essa responsabilidade da paternidade. Eu só estou entendendo ainda, né, o peso dessa responsabilidade de ser pai quando eu compreendi, ou pelo fato de eu estar compreendendo o que é ser filho. Você nunca vai ser um bom pai se você não for um bom filho. Como assim, pastor? Eu estou falando filho na presença de Deus. Quando você tiver, né, uma vida totalmente submissa a essa palavra, você vai se tornar um pai melhor. Você vai se tornar um homem melhor. Todas as vezes que você identificar que há erros em você e você falar assim, Senhor, por favor, me mude conforme a sua palavra, você vai se tornar um homem melhor. Você vai se tornar um pai melhor. Amém? Porque você está se tornando um filho melhor. Não há como a gente deixar um legado mesmo de paternidade se não formos bons filhos na presença de Deus. Não há como. Só que a gente precisa compreender esse lugar em Deus. Quando o filho pródigo, né, ele gastou tudo que ele tinha, né, e ele decidiu voltar para o pai, ele queria voltar como escravo. Muitas pessoas estão nas igrejas com uma mentalidade religiosa a respeito do serviço. Eu sou obreiro, então eu tenho a certeza que eu tenho agradado a Deus pelo fato de eu servir Ele na casa. Relacionamento de filho é totalmente diferente. A minha filha, ela simplesmente senta na mesa e fala, pai, estou com fome, eu quero a comida. E ela come, né? Em algumas vezes ela fala, pai, Deus abençoe, viu? Mas muitas das vezes ela come, né? E ela simplesmente se levanta e deixa o prato na pia. E ela não fala nada. Pelo fato de ela fazer isso, ela se torna uma filha ingrata? Não. Por quê? Porque ela compreende, né, o ambiente no qual ela está inserida. Aquele é o lugar dela. Ela é filha. E muitas das vezes, aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas, Ele faz porque Ele é Pai. E a gente tem que compreender isso, né, porque nós somos filhos. Agora, o servo não. O servo, ele trabalha, né, em prol da recompensa. E ele vai ser grato pelo pagamento desse serviço, por essa recompensa. E sempre ele vai demonstrar ser mais grato do que o filho. Por quê? A base de troca. Relacionamento à base de troca. O filho não. O filho, ele demonstra gratidão respeitando e honrando o seu pai. Amém? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Homens que honram ao pai. Homens que honram a Deus. Amém? Que esse seja o tempo de cada um de nós, de cada um de vocês, ter o desejo voluntário, amém? De se relacionar com Deus, de buscar.
Quem lê a Bíblia todos os dias aí? Levante sua mão. Não precisa ter vergonha não, se não lê. Amém? Isso é importante para que a gente possa compreender esse nível de relacionamento. E também não é só ler a palavra. A gente precisa entender aquilo que está escrito. Amém? Essas reuniões de homens ativados é para que a gente possa, de fato, ativar isso nas nossas vidas, né, Osés? Sabe, irmãos, o que a gente pode impactar na nossa geração? Você já parou para pensar isso? Se você compreender o propósito que Deus tem através da sua vida, e o propósito, como eu disse, não é para você fazer aquilo que você deseja fazer, mas aquilo que o Pai quer que você faça. Amém? A gente pode mudar milhões, milhares de vidas de pessoas quando a gente compreender o propósito. Quantos homens que compreenderam o propósito que Deus tinha com a sua vida e conseguiu, né, através daquilo que eles tinham carregado durante a sua vida, converter milhões de pessoas, né? John Wesley, né, um homem totalmente, né, consciente daquilo que Deus tinha através da vida dele, né? Através dessa vida entregue e voltada a Deus, ele conseguiu arrastar uma multidão de pessoas. Por quê? Porque ele gastou a vida dele nessa terra. Mas quão raso vai ser e quão frustrante vai ser naquele grande dia a gente, né, se deparar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e nos depararmos com um nível raso de relacionamento que nós tivemos com Ele. E falar, puxa vida, eu não compreendi nada daquilo que Ele tinha para mim. Para que eu pudesse fazer em prol do reino dEle. A gente precisa, homens de Deus, se aprofundar nesse relacionamento com Ele. Ninguém mais precisa te cobrar a respeito disso. Deus, Ele não vai fazer isso com você. Ô Zé, hoje você não leu a Bíblia. Ô Zé, hoje você não orou. Ele não precisa fazer isso, porque aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez há mais de 2000 anos atrás, que é se entregar naquela cruz. Agora tem que partir de nós. É um desejo ardente por se entregar a Ele, amém? Se você compreender isso, isso vai ativar algo dentro de você, e a partir de hoje você fala assim, Senhor, eu não quero viver um dia sequer da minha vida sem tê-lo perto de mim. Num grande momento, né, o apóstolo Pedro, ele chegou assim e disse ao Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Quando a gente não compreende isso, nós acordamos todos os dias e nós temos o caminho. Nós iremos para o nosso trabalho, fazemos os nossos afazeres e retornamos. Esse é o nosso senso de direção. Fazemos aquilo que tem que ser feito, nossas obrigações aqui na terra, né? E não perguntamos para Deus, para onde iremos, Senhor, se não for com a sua presença? Porque só o Senhor tem aquilo que eu tanto preciso, tanto necessito. É só nele que a gente vai encontrar, irmãos. As soluções dos seus problemas, dos nossos problemas, eles terão eficácia na presença de Deus. Eu já gastei muito tempo da minha vida, de verdade, tentando solucionar os meus problemas. Não tive êxito em nenhuma delas. Mas quando eu entendi que eu precisava entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar que Ele pudesse resolver, né, coisas que eu mesmo havia provocado, eu tive paz nos meus dias. Às vezes a gente fica irritado, né? Os homens com tanta responsabilidade se estressam, ficam irados, chateados, às vezes cabisbaixos, frustrados diante de tantas responsabilidades e às vezes pesa um pouco a responsabilidade do homem. É casa para cuidar, é trabalho, né? É chefe, é conta, né? Tudo isso pesa para cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz que as nossas leves e momentâneas, amém? Tribulações não irão se comparar ao peso de glória que está reservado para cada um de nós. Ah, meu Deus. E a gente gasta tanto tempo aqui com as nossas coisas, tentando resolver os nossos problemas. Decida hoje, meu irmão,
entregar a sua vida nas mãos daquele que tem o poder de mudar a sua história. Intensifique o seu nível de oração, amém? Às vezes a gente quer orar e falar, Senhor, né, eu estou passando por isso, 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 por favor, né, resolva isso para mim, né? Só que a gente se esquece de se relacionar com Ele. O relacionamento com Deus é quando você fala assim, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer da minha vida hoje? O Pai, ele dá destino para os filhos. Essa é a função de Deus para cada um de nós. Dar destino para cada um de vocês. Através da sua palavra, Ele vai nos dar a direção daquilo que Ele tem para nós. Amém? Foi só o Tiago que bateu as costas ali na porta. Que Ele possa executar isso na minha vida e na sua vida. A única coisa que Ele precisa é que você e eu venhamos dar a permissão a Ele. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em João. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 14. Quantas palavras nós já ouvimos na igreja, né? Quem tem mais de 10 anos aí de conversão aí? Levanta sua mão. Tem alguém com mais de 20 anos? 20 anos? 30? 40? Agora não. 30 anos, né? Mais, né? Quantos anos? 33, a idade de Cristo, né? 33 anos, imagina quantos irmãos, né? O irmão já ouviu. E cada um de nós, não importa só o tempo, né? Mas o importante é o quanto a gente aplica daquilo que nós tanto já ouvimos. Às vezes nós como ministro da palavra, né? Nós oramos, buscamos a direção de Deus para ministrar uma palavra e muitas das vezes caímos no mesmo sermão ou no mesmo sentido desse sermão, né? Por quê? Porque Deus repete o sermão? Não. É porque nós repetimos os pecados. E é necessário que se repita o mesmo sermão. Mas se a gente fazer a aplicação daquilo que escutamos pela primeira vez, o quanto de mudança isso vai gerar em cada um de nós, né? Vou puxar um pouquinho a orelha de vocês, tá? Com muito amor e respeito aí. Se vocês de fato aplicassem aquilo que foi ministrado, estou falando só da reunião de homens, né, ativados, o encontro de homens ativados a respeito de consciência, nós já teríamos andado alguns passinhos para frente, tá? Isso eu estou falando para vocês porque não é diferente com o pastor. O pastor também recebe puxão de orelha do Senhor e muitas das vezes, né, eu já cheguei a conversar com alguns amigos meus, pastores, pedindo aconselhamento. Por quê? Porque eu não sou perfeito, eu não sou o dono da razão e não sou melhor do que cada um de vocês, né? Estou sujeito aos mesmos erros, mas é sábio quando a gente aprende com os erros dos outros, sem que a gente precise errar também, né? Às vezes a gente deixa tanto de ser sábio porque nós cometemos os mesmos erros e já fomos instruídos neles, né? Então a gente precisa fazer o quê, queridos? Quando a palavra do Senhor for ministrada aos nossos corações, ela tem que atingir o alvo, que é os nossos corações, e isso tem que enraizar, né, para todas as nossas atitudes e comportamentos, né? E isso tem que gerar uma mudança em cada um de nós. Então a gente precisa, a partir de hoje, ser mais maduro e responsável com aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor e fazer a aplicação. O Evangelho é puro e simples, amém? Ouviu aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração, aplica, e aí já vai gerar mudança e vai mudar senso de governo, vai trazer um outro senso de governo sobre a sua vida, amém? Não vai ser mais governado por você mesmo, é a palavra do Senhor que vai governar as suas ações e o seu comportamento. É simples assim, mas às vezes a gente é o quê? Meio cabeça duro como ser humano, né? Deixamos de lado aquilo que nós ouvimos em algum momento, desprezamos, né, aquilo que ouvimos e cometemos novamente aquilo que um dia já nos foi orientado a respeito desse erro. É simples assim. É tão ruim quando você fala para o seu filho, não faça isso, você vai se machucar. Daqui a pouco a criança cai, chora, daí você fala, eu tinha dito, eu tinha avisado,
né? Meu filho vai fazer 1 ano. Ele gosta de mexer no lixo de casa lá. Eu fico falando, Vitor, não mexe aí. Não mexe aí. Com apenas 1 ano, irmãos, que ele vai fazer. Ele olha para mim, ele sabe que ele está errado, ele dá uma disfarçada assim, ó, bate a palminha, e aí ele vai de novo. Eu falo um pouquinho mais forte, Vitor, não faça isso. Aí ele volta. Ele sabe que ele está errado, uma criança de 1 ano. E nós, 15, 20, 30, 40, 50 anos, sabemos que estamos errados, mas o que a gente quer fazer? Cair no mesmo erro. Nós, como cristãos, somos as pessoas mais instruídas, sabia? Porque constantemente estamos recebendo instrução, mas continuamos nos mesmos erros. Estou falando uma coisa simples e básica, né? E é uma verdade. E você sabe dessa verdade. Mas o que a gente faz? Não aplicamos. E a gente precisa entender isso, irmãos. Não dá para ficar dando uma desconversada com Deus. Às vezes a gente quer fazer isso com os homens. E algumas vezes dá certo. Mas com Deus não. Todas as vezes que a gente fala assim, ah, Senhor, eu acho que eu não estou entendendo muito bem e quero fazer aquilo, o Senhor fala assim, eu já tinha te avisado. Né? A gente dá risada, mas a gente está dando risada de nós mesmos. Né? É simples assim. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmãos. Que eu não fico orando muito quando eu erro de alguma forma na presença de Deus. Por quê? Porque a mudança de consciência tem que te ativar. Não adianta nós orarmos, né, a respeito de algum erro que a gente comete na presença de Deus e passando alguns dias cai no mesmo erro. Às vezes né, eu erro em alguma coisa e a pastora fala para mim, você não vai orar e pedir perdão? Eu falo, não, eu preciso mudar de comportamento. Eu já sou consciente do meu erro. A única coisa que eu preciso fazer é o quê? Abandonar. É simples assim. Eu perdi menos tempo orando por coisas que eu precisava, né, mudar na minha vida, porque às vezes você ora pedindo ajuda para Deus para mudar você nesse sentido. E a única coisa que você precisa é ter a coragem de tomar a decisão de abandonar isso. Simples assim. A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade te liberta de pecados. Amém? É só conhecer ela. A partir do momento que você já conhece, não perca mais tempo, irmão, orando. Ah, quer dizer que eu não preciso orar quando você sabe que você precisa mudar? Não. Nós podemos pedir auxílio de Deus, amém? Senhor, me ajude nas minhas fraquezas, amém? Mas o desejo de abandonar, ele tem que te projetar, amém, para essa mudança. É simples assim. Agora, em nome de Jesus, amém? Que você e eu, todas as vezes que nós formos ministrados, pode ser através de uma palavra ministrada, pode ser através de uma oração, através de uma canção, amém? Nós precisamos de fato ter esse desejo de mudança sobre as nossas vidas, né? É muito bonito ver os jovens aqui, né? Quando eu tinha a idade deles, eu também queria aprender muito a respeito, né, daquilo que Deus queria ministrar sobre a minha vida, né? Eles têm muita lenha para queimar na presença de Deus. Nós, né, alguns são mais velhos do que eu aqui, mas nunca vai ser tarde, irmão, para cumprir o propósito que Deus tem para com a sua vida. A única coisa que a gente precisa ter é o desejo. Desejo. Amém? Deus não quer que nós venhamos ficar nesse relacionamento raso na presença dele. Amém? Não é só para vir na reunião, mas é buscar dia a dia, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje para o Senhor? O que o Senhor deseja que eu venha fazer para Ti nessa noite, nesse dia? Amém? Esse relacionamento com Deus vai nos levar a um lugar onde as pessoas não vão nos tocar, onde as pessoas não vão nos aborrecer, onde os problemas não vão nos entristecer. Simples assim. Né? Quando a gente passa a entender isso nas nossas vidas, a gente morre, amém? Para nós mesmos e vivemos para Ele. Né? A palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, novamente capítulo 2, versículo 5, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. A nossa mente tem que ser levada cativa ao senhorio dele, amém? A partir de hoje nós somos seres, amém? Tendo experiência aqui na terra, mas a nossa vivência está lá nas regiões celestiais, amém? Nessa esfera espiritual, onde nós conversamos, porque Deus é Espírito, nós conversamos na mesma frequência, na mesma linguagem com Ele, nós compreendemos aquilo que Ele está falando.
Amém, queridos? A minha oração é que nesse tempo você possa compreender, amém? Deus, ele tome a sua vida assim, ó, de uma forma tão poderosa, amém? Que você possa de fato entender, Senhor, a partir de hoje eu entendi aquilo que o Senhor tem para com a minha vida. É muito bom, homens, né, quando tem essa ativação em sua vida, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande e muitas das vezes essa responsabilidade é transferida para a mulher. É a mulher que ora, é a mulher que busca, é a mulher que vem na igreja, é a mulher que se entrega, né, para servir a Deus, não só no serviço, mas abandona a sua própria vida para servir a Ele. Não é penoso, não é dificultoso servir a Deus. Amém? É a melhor decisão que qualquer ser humano possa ter na sua vida. Decidir andar com o Senhor. Amém? É viver coisas extraordinárias na presença dEle. Eu não sei aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas é certo que Ele tem para executar. Amém? Nós iremos orar daqui a pouquinho. E o que Deus quer que nós venhamos adquirir nesse tempo, irmãos, é ser totalmente maduros espiritualmente falando. Se a gente for falar a respeito de maturidade, né, quando um fruto, né, ele atinge o ponto de maturidade, ou seja, quando ele está maduro o suficiente, é porque ele está no ponto ideal. Amém? No ponto ideal para o qual ele foi projetado. Se nós não estamos entendendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é porque nós não atingimos a maturidade que Deus espera de nós ainda. Se nós não estamos no ponto ideal, é porque nós não estamos buscando essa maturidade na presença de Deus. E essa maturidade, espiritualmente falando, né? O Oséias já é um homem, pai de 4 filhos. Ele pode ter atingido a maturidade no seu nível, né, aqui de experiência aqui nessa terra, né? Mas pode ser que ele ainda não atingiu a maturidade espiritual. É só um exemplo, né? Da mesma forma comigo. Eu posso ser o pastor, pai de 2 filhos, mas espiritualmente falando, eu posso talvez não ter atingido esse nível, amém? De estar pronto a respeito daquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar, irmãos. Ser maduros espiritualmente falando. Quando nós temos essa maturidade, amém? Nós temos a sabedoria de lidar com diversas situações nas nossas vidas, sem ter choque, sem ter atrito, amém? Nós temos a habilidade de lidar com situações, porque nós temos a mente de Cristo, amém? Então, ser maduro é estar pronto, amém? Estar pronto para quê? Para atingir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei se você, né, parou para pensar nisso, mas nós precisamos buscar incansavelmente essa maturidade. Ser maduro é ser responsável com a incumbência que Deus tem, amém? Com a missão que Deus tem para cada um de nós. Eu fico, né, eu que sou mais envolvido com o ministério de louvor, não tanto agora, mas todas as crianças, principalmente crianças e jovens que vinham na igreja, eu já ficava buscando, né, aprimorando a minha sensibilidade na presença de Deus, perguntando para Deus, Senhor, será que aquela criança, aquele jovem, será que ele tem um chamado para servir ao Senhor na igreja, na casa, como músico, como musicista? Por quê? Porque nós entendemos aquilo que a gente, né, foi alcançado pelo Senhor para gerar influência sobre a vida dos outros. Já parou para pensar que talvez nesse tempo que você tem tido na presença de Deus, você não conseguiu influenciar a vida de ninguém? Isso é muito triste. Ao mesmo ponto, demonstra para cada um de nós que nós não temos compreendido aquilo que Deus tem conosco. E também não atingimos esse nível de maturidade, esse nível de estar pronto para Ele. Essa é uma coisa que nós precisamos buscar, irmãos. Nós precisamos estar com os olhos fitos no autor da vida. Amém? De forma que nada venha atrapalhar aquilo que Ele tem para gerar nas nossas vidas. Nessa noite, Deus quer gerar algo dentro de mim e também dentro de você. Amém? Ele vai gerar, eu creio, em nome de Jesus. E nós iremos orar para que isso possa acontecer. Que você possa ter um particular com Deus, irmãos. Dia após dia. Esquece, né? Fala para sua esposa, fala para os seus filhos. Agora,
por favor, eu vou ter um momento com meu pai. Se retira como Cristo sempre fazia, como o Filho de Deus sempre fazia. Ele se retirava, ele sempre ia ter com o Pai. Se coloca nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade com Deus, um lugar onde, né, as coisas desta vida aqui não vai te atingir. Esse relacionamento com Deus, ele tem que ser diário, querido. Você tem uma responsabilidade imensa, principalmente de ativar coisas na sua vida, amém? E a partir desse momento, quando você ter essa vida de intensidade na presença de Deus, você vai estar de outra forma diante das pessoas e diante da igreja. Quantos pastores que podem ser levantados aqui através dessa ativação dessa consciência? Confesso para vocês que eu nunca imaginei ser um dia um pastor. E confesso para vocês que eu nunca tinha esse desejo. Porque é responsabilidade. Ser pastor é uma vida que você não tem direito de escolha. Você só precisa se submeter. Para mim isso é penoso de forma alguma. É totalmente prazeroso. Por quê? Não há nada melhor na presença de Deus do que se sentir útil para Ele. Na quarta-feira, após a oferta, eu subi aqui no altar depois de ter visto o vídeo, porque eu nunca imaginei, irmãos, nunca imaginei um dia chegar a ser útil para o reino de Deus, para servir as pessoas através daqueles alimentos, através daquelas vestimentas. Sabe, a gente faz tão pouco e às vezes a gente acha que nunca seremos úteis para Deus, mas não. Você tem muito valor para o Senhor e o Senhor sempre conta com você. A gente que às vezes não se disponibiliza para Ele. A gente que não se permite estar disponível para Ele. Mas que a partir de agora, nesse tempo, nós possamos tomar essa decisão, amém? Falar, Senhor, a partir de hoje, a minha vida está totalmente disponível para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quiser através da minha vida. Não estou dizendo que você precisa deixar de trabalhar. Não estou dizendo que você tem que trabalhar menos. Mas nada disso tem que ser sua prioridade. Ah, pastor, então, vou falar para o meu patrão lá que a partir de hoje eu não trabalho mais, porque minha prioridade é para Deus. Não estou dizendo isso. Você pode trabalhar, mas o seu coração não pode estar no trabalho. Você pode gostar de coisas, mas essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar que pertence a Deus. Amém? Nada pode ocupar o primeiro lugar que pertence a Ele. Eu sempre falo para minha filha, eu te amo muito, filha, mas o Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Amém? Porque se não fosse Ele, nem eu, nem você estaria aqui. E ela compreendendo isso também, ela vai colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. E quando a gente tem essa consciência, a gente sempre vai fazer de tudo para agradar a Deus. E quando a gente agrada a Deus, a gente vai agradar aos homens, quando os homens compreendem a sua vida na presença de Deus. Às vezes você não vai agradar as pessoas porque elas querem que você faça aquilo que elas querem que você faça. Mas as nossas vidas pertencem a Deus, a Jesus Cristo. Amém, queridos? Todos estão entendendo? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Nós iremos ficar um tempinho em oração. Amém? O Christian vai soltar uma canção. Se você de repente quiser se prostrar, você pode se prostrar. Se você quiser ficar sentado, não tem problema. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé. Ore da sua maneira, do seu jeito. Mas essa reunião dessa noite, meu amado irmão, homem de Deus, é para que você possa, de fato, buscar essa intensidade desse relacionamento. Se você ainda não tinha esse relacionamento com Deus, essa é uma oportunidade de você dar início, tá? E não fique preocupado, achando que no próximo encontro você já tem que estar com um nível extremamente elevado, amém, desse relacionamento. Isso se constrói dia a dia, conforme você deseja se entregar a Ele. Vamos orar? Pedir ao Senhor que Ele possa vir nesse lugar e ministrar sobre cada um de nós, que você possa ter o desejo de conhecê-lo ainda mais, conhecer como Ele é. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, cada homem aqui nessa noite. A minha oração, juntamente com cada um deles, é que nós possamos aprimorar o nosso relacionamento com Deus. Sabe, Senhor, abrirmos mão da nossa própria vida, dos nossos desejos. Até hoje,
nós estávamos um tanto quanto preocupados com as nossas coisas, com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades. Mas temos a escolha, Pai, de abrir mão de tudo isso para aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. A partir de hoje, nós queremos intensificar, Pai, esse relacionamento de forma íntima. Aprendermos coisas que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, que homem algum pode nos ensinar. Não é um pastor totalmente instruído e gabaritado que vai nos ensinar, mas é o nosso relacionamento contigo, Deus. Que a gente possa, de fato, querer conhecer mais desse Deus que tem a se mostrar a cada um de nós. Eu pedi para vocês abrirem João, mas eu vou ler aqui. Já vamos encerrar. João capítulo 14. Para que você possa permitir que o Senhor faça isso sobre a sua vida. Evangelho de João capítulo 14. Verso 21. A palavra de Deus diz assim. Evangelho de João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem, ou seja, que possui os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, querido. Essa palavra é uma palavra simples, mas um pouco dura, quando ela adentra aos nossos corações. Porque aquele que tem, nós temos que possuir, amém? Possuir a palavra do Senhor e guardá-la, amém? É dessa forma que você e eu vamos demonstrar o amor que temos por Ele. Caso contrário, amaremos só de boca, amém? Não de forma verdadeira. Que você e eu possamos guardar a palavra do Senhor todas as vezes que nós formos instruídos por ela, amém? E aí sim, você vai ser amado por Ele, amém? Ah, quer dizer que o Pai não me ama? Ele pode te amar, mas esse relacionamento que a gente precisa ter com Ele é uma forma mais intensa. É uma forma onde nada vai te tocar, nada vai te atingir. Amém? E o Senhor, Ele demonstra bem claro esse relacionamento. Amém? E será amado de meu Pai, e eu também o amarei. Amém? Vamos guardar a palavra do Senhor, irmãos. Vamos cumprir com o propósito que Deus tem para nós. Amém? Que você possa buscar isso em Deus. Se de repente você tiver dificuldade de compreender aquilo que Deus tem com a sua vida, vamos orar juntos, amém? Nós estamos todos em homens aqui, amém? Mas nós precisamos sair de um nível raso do Evangelho, amém? De um Evangelho que só nos traz para a igreja. Nós vamos embora para a nossa casa, cumprimos com o domingo, né, de algumas horas na presença de Deus. Não é isso que Deus tem para nós, amém? Você pode atingir, né, de uma forma extraordinária as pessoas que estão no seu trabalho, aonde quer que você estiver, através de guardar essa palavra, amém? Demonstre o seu amor por Ele, guardando a palavra, retendo a palavra e aplicando a palavra no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém quer falar algo aí que Deus ministrou, que Deus falou? Quem quer compartilhar algo aí? Não? Tranquilo? Tranquilo, gente? Amém? Então vamos agradecer a Deus para a gente encerrar esse segundo encontro. Coloque a mão sobre o teu coração aí, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Agradeço por sua palavra ministrada primeiramente ao meu coração, mas também sobre a vida de cada homem. As nossas orações, Pai, é que permaneçamos ativados em sua presença. Que nós possamos entender esse amor que devemos ter por Ti, Pai, ao ponto de guardarmos a sua palavra, de retermos a sua palavra, Pai. Que nós não venhamos poder dizer que somos cristãos sem compreender isso, Deus. E que cada homem possa voltar para a sua casa, Pai, um pouco inquieto, com inquietude, Deus, dizendo que precisa melhorar esse relacionamento com Deus. Ah, Pai, nós queremos de fato, Pai, termos uma mudança, porque quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, algo muda dentro de nós. De fato, somos ativados. Eu quero te agradecer por cada homem que está aqui.
Eu quero profetizar sobre a vida de cada homem que está aqui, que essa semente, Pai, ela foi lançada e ela vai frutificar, Pai. E esses homens vão também lançar essa semente para outros homens. E em breve teremos muitos homens aqui, Pai, tendo essa ativação, Pai, sobre a sua vida, sobre o seu espírito, Pai. E isso vai ser, Pai amado, enraizado para toda a sua casa, para toda a sua família. E isso vai ser de geração em geração, no nome santo de Jesus Cristo. E assim nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus? Quero agradecer, amém, a cada irmão que esteve com a gente. E no próximo mês, eu até tinha falado que seria a cada 15 dias, mas vai ser complicado, porque a pastora também está fazendo das mulheres, e aí, geralmente ela faz uma semana e eu faço na outra, e aí fica a semana sempre cheia, amém? Mas traga mais homens, amém? E ore em cima de cada palavra que foi ministrada, amém? Para que você, de fato, possa viver uma nova experiência na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós temos o café ali. Peço para que você não vá embora, a não ser que você precise muito ir, mas esteja conosco ali para que a gente possa ter esse relacionamento entre irmãos também, em nome de Jesus. Amém? Está encerrado aí, você pode cumprimentar o seu irmão, a gente não pode ficar se abraçando, amém? Mas Deus abençoe a todos aí.